noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, na Rede Cultura, nossa parceira, um dos maiores programas de debate da TV brasileira, estão convidados a continuar conosco agora prestigiando o que é nosso. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta segunda-feira, 29 de abril de 2024, uma data importante para todos nós acrianos, notadamente para as pessoas que moram nos 10 novos municípios. Eles foram criados ontem, por exemplo, no dia 28 de abril, foi comemorado então os 32 anos, foram comemorados 32 anos de emancipação política e administrativa desses novos municípios, no total de 10, criados então por um decreto assinado pelo então governador do Acre, Edmundo Pinto, que mais tarde seria, no mesmo ano, seria assassinado em São Paulo. E lá para cá muita coisa mudou. Evidentemente que as regiões aí foram desenvolvidas, mas ficaram alguns problemas também, infelizmente. Mesmo assim, é um dia de comemoração, com certeza. E a eles, aos 10 novos municípios, vamos dedicar o programa de hoje. Os convidados de hoje serão a presidente do CREAC, a engenheira civil Carmen Nardino, e também o presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, o FINIC, o empresário alagoano Marcos Holanda. É a 6ª vez que ele vem no Acre, coincidência ou não, é a 6ª edição do Fórum Norte e Nordeste. Na nossa região, é o 3º. Coincidência ou não, só nos estados que começam com a letra A. No Amazonas, no Amapá e agora no Acre. O fórum começa amanhã, terá 2 dias, o fórum, começou na quinta-feira e terminou na sexta-feira. Durante 2 dias, vários temas foram debatidos e a gente vai tentar, pelo menos, resumi-los aqui num debate que começa agora, como sempre, com Narciso Mendes como debatedor e também Osmir Lima. Feito isso, vamos ao intervalo comercial e você está convidado a continuar conosco, porque o programa está apenas começando. Até já. Estamos de volta agora em definitivo, não foi por esquecimento, foi apenas para não me alongar muito na abertura, mas paralelo ao fórum, aconteceu também, nós tivemos também o fórum de presidentes dos CREAs das regiões Norte e Nordeste, completando aí, compondo, 16 estados. Esse fórum, ele acontece, aliás, eu estava confundindo o fórum com o Colégio de Presidentes. O Colégio de Presidente é que acontece a cada 2 meses, né, presidente? Isso mesmo, é bom não confundir uma coisa com a outra. Então tá aí. Seja bem-vindo, presidente Marcos Holanda. Prazer recebê-lo aqui no programa. É uma satisfação, é uma honra estar aqui reunido com pessoas tão importantes e ser tão bem recebido aqui pela TV de vocês. Foi uma surpresa e uma grata satisfação, porque quando eu cheguei aqui pela primeira vez para começar a desenvolver esse projeto aqui no Acre, a cidade estava completamente inundada, né? E eu consegui descobrir nas pessoas, inclusive na figura do Carlos, que me recebeu, que é o presidente do Sinuscom, a energia suficiente que a gente precisava para dizer sim, nós vamos fazer o evento aqui no Acre com todas essas dificuldades. Legal. E é um prazer estar com vocês, essa oportunidade da gente falar sobre o fórum é muito importante. Seja bem-vinda, presidente Carmen Nardino. Agradeço a oportunidade de estar aqui também, falando um pouco do que aconteceu nesses 2 dias, que foi a reunião do Fórum de Presidentes dos CREAs da região Norte e Nordeste. Legal. Estivemos aqui reunidos 16 presidentes e contamos também com a presença do representante da presidente Nancy, que é a presidente do CREA Rio Grande do Sul, que integrou também a equipe. Legal. Já que o assunto é engenharia, Osmir, o Narciso Mendes pode hoje começar a perguntar. Fica à vontade, doutor Narciso. Eu devo confessar, presidente e presidenta,
presidente mesmo. Pode ser também. Porque eu me defini pela engenharia. Eu me formei há 52 anos, há 50, mais de meio século, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Naquela época, as expectativas do estudante era ser médico, engenheiro ou advogado. Ariano Suassuna, paraibano, Fantástico, Ariano Suassuna. fantástico, Lindíssimo. ele dizia que quando o cara sabia abrir a barriga de uma lagartixa, ia ser médico. Quando sabia fazer uma raiz quadrada, ia ser engenheiro. E quando não dava para ser nada, ia ser advogado. Então, eu sou entusiasta da engenharia. Tenho um filho engenheiro, tenho um irmão engenheiro, tenho um sobrinho engenheiro, por tal, todos morando aqui no Acre. Mas, doutor Marcos, esse Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil teve alguma coisa a ver, ou terá alguma coisa a ver, com o destroçamento que foi feito pela Operação Lava Jato, que destruiu a indústria de construção civil do Brasil, que já datava de 40 anos, 50 anos. Boa pergunta. O Fórum Norte-Nordeste, ele surgiu de um movimento político, né? Nos 10 últimos anos, tirando o ano passado, voltaram do Norte e do Nordeste para as outras regiões 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais, só para habitação, para você ter ideia, o problema que o Norte e o Nordeste estavam enfrentando. E aí eu fui convidado para uma reunião lá em Brasília, tinham mais ou menos uns 30 deputados, uns 5 senadores, e eu fui cobrado. Né? O pessoal chegou para a gente e falou assim, por que não tem uma entidade regional? Por que vocês não têm consciência de que o Nordeste e o Norte estão perdendo espaço dentro daquilo que eles merecem? Nós não estamos aqui questionando as coisas, as conquistas do Sul e do Sudeste. A gente está aqui questionando vocês que são culpados de não nos ajudar para mostrar a direção que a gente possa tomar para poder ajudar essas duas regiões. E aí eu entendi, né, que a gente estava acovardado. Né? Acovardado no bom sentido, sabe, Carmen? Porque parece-me que as coisas mais óbvias passam pela gente e a gente não percebe. Então, assim, a gente começou a perceber que havia uma necessidade de se construir uma entidade regional, né? Porque a pessoa que tem acesso ao dono da rede Rio Branco é a Carmen que conhece ela, que está aqui. Então, a gente assumiu esse compromisso. Montamos o fórum e fomos discutir as questões, né, que mais estavam nos afligindo da construção. Que uma das coisas foi o Minha Casa Minha Vida. Né? O Minha Casa Minha Vida tem 10 anos que não se faz nada aqui no Acre. A incompetência do Acre, não. É a incompetência da gestão do Minha Casa Minha Vida que não permitiu que o Acre fizesse unidades habitacionais. Por quê? Porque o grande problema do adquirente da casa própria, nas nossas regiões, é o sinal. O sujeito não tem 40, 50 mil reais para dar um sinal para comprar uma unidade habitacional. Ele tem 500 reais para pagar a prestação. Então, o que é que aconteceu? A gente fez um trabalho, inclusive aqui eu quero parabenizar o meu vice-presidente aqui, Silvino, que foi a pessoa que idealizou, e começamos a construir uma forma de poder viabilizar a pessoa ter a sua casa própria. Como? Com as emendas orçamentárias. Então, conseguimos botar dentro da lei do Minha Casa Minha Vida, que um deputado, que um senador pode colocar uma emenda orçamentária de 30, 40 milhões, né, e
ser designado 30, 40 mil reais de contribuição financeira para o comprador da casa própria. Então, assim, na verdade, a gente teve uma sorte enorme de ter um extraordinário ministro que soube escutar as nossas necessidades. E assim, eu sempre digo, o ministro Jader, ele está além de ser ministro para o Fórum Norte-Nordeste. Ele abriu as portas do Ministério para nos escutar. E aí vem a nossa gratidão. Não é fácil um ministro sair de Brasília e vir para o Acre. Eu tenho certeza que ele vem para cá porque ele sabe o trabalho sério e honesto que o Fórum Norte-Nordeste vem desenvolvendo. E o sucesso é esse. O sucesso do Fórum é essa energia que ele tem de vir para os estados, para poder discutir e conhecer a realidade. Olha que presente eu estou recebendo hoje. Já recebi a presidente, né? Já recebi o Carlos e agora estou recebendo duas pessoas extraordinárias que devem ter história para contar, maravilhosa. E é isso que a gente tem que buscar nas pessoas, essa energia que a gente precisa para fazer um Brasil melhor. A gente precisa colocar o Norte e o Nordeste no eixo do desenvolvimento. Eu vou fazer para os dois a pergunta. Sim. Pode responder também. Primeiro, eu faço um ligeiro reparo. Mais difícil do que ter um ministro aqui é você viver aqui com todas as adversidades, dificuldades e problemas que são criados no Brasil para determinadas regiões brasileiras. Eu e Narciso participamos da Assembleia Nacional Constituinte. Lá, as maiores discussões não foram ideológicas nem partidárias, foram regionais. São Paulo quer cada vez mais para São Paulo, que é natural. Assim, toda a região Nordeste, toda a região Sul, nós tivemos que fazer uma união entre Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Espalhamos outdoor por toda Brasília para vencer algumas posições. Eu vou dar um exemplo para não alongar muito. O fundo constitucional que foi criado para trazer recursos subsidiados para essas regiões foi criado em troca do aumento da bancada de São Paulo, de 60 para 70. Então você vê que a coisa era bem regionalizada. E entrando objetivamente nesse avanço, eu queria saber o seguinte: eu não consigo entender para uma região com tanta madeira que pudesse fazer uma política de reflorestamento. No entanto, aqui só se fala em preservação. É uma cantiga já, eu não aguento mais. Você querer preservar de qualquer maneira uma floresta com milhões de miseráveis debaixo dela. Quais são os principais desafios, e eu respondo os dois, que nós temos hoje no Acre para colocar na pauta a área da construção civil, que é uma área geradora de emprego e importantíssimo para uma cidade que tem metade da sua população sem uma unidade habitacional. Sensacional. Presidente, eu vou deixar você falar, agora depois eu falo. Essa é uma pauta que vem sendo discutida também no Colégio de Presidentes, que é formado pelos presidentes dos CREAS. Porque essa desigualdade social e a desigualdade de oportunidades para a engenharia e para a população dos estados, isso permeia em todas as áreas, não só da engenharia. E nós temos soluções para o uso adequado das florestas, da exploração da floresta de forma sustentável, como as concessões florestais. Mas quando falamos em estados que estão na região da Amazônia, o olhar é muito grande dos organismos de fora. Então, as leis são rigorosas nesse sentido e, às vezes, inviabiliza o desenvolvimento de uma cidade, inviabiliza qualquer projeto de engenharia porque esbarra nessa legislação.
né? Então, precisamos Mas discutir. legislação de fora? De fora, os organismos de fora estão de olho na Amazônia, né? Como é que você vai explorar a Amazônia se o mundo inteiro está de olho e trabalha para a preservação da Eu Amazônia? faria um pequeno parte. Eles estão de olho Mas o que por fazem? questão ambiental ou por questão econômica? Eu acho que as duas coisas, né? Prevalecendo aí. Se prevalece de uma para proteger a outra, né? Eu achei extraordinária a sua colocação. Esse seu discurso é muito parecido quando eu falo na questão do norte. É inadmissível uma região rica como é o norte ter tanta gente pobre. Tem que se reverter isso. O que a presidente falou aqui é uma verdade, né? Os interesses lá fora, né, não são os interesses do Brasil. Não são. Então precisa se romper, mas vertiginosamente. Por quê? Por que é que eles não fazem lá com as questões ambientais que ele tem? Né? Por que é que eles vêm criticar aqui o Brasil se lá nos lugares dele eles fazem coisas muito piores do que eles Polui colocam pra muito cá? mais. Polui muito mais. Fazem não, já fizeram. Já fizeram e ainda fazem. continuam fazendo. Vão fazendo. Então, assim, a gente tem que olhar mais para a gente, né? E tem que olhar mais para as pessoas. Tem que olhar mais para as pessoas. Porque é de dar dor no coração. Eu, quando estive lá no Amapá, né, que foi recebido pelo Silvino, a gente fez um passeio lá pelo Amapá e nós passamos lá pelos aqueles ribeirinhos. É uma tristeza a gente ver, né, a pessoa morando numa palafita, né, e ali naquele rio ele come, ele bebe, ele faz todos os seus serviços, né, na beira do rio. Isso é uma tristeza infinita. Esse aqui tem uma história para contar incrível, porque ele lutou muito pelo Amapá. Então, assim, cabe a gente, né, ter coragem suficiente, né, para mudar esse arcabouço, essa história, né, da política internacional, para poder fazer um Brasil melhor. Deixa eu dar um exemplo. Osmir, no segundo bloco você dá o exemplo, tá bom? Nós estamos estourando Já foi? Já foi. Tá Já gostoso foram o 18 negócio. minutos. Tava gostoso o negócio. Estouramos já 3, mas vale a pena, né? Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com o segundo bloco do programa de hoje. Você está convidado a continuar conosco. Até já. Ok, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, hoje debatendo a indústria da construção civil, mercado imobiliário e, claro, o que foi debatido também no Fórum do Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, que aconteceu, então, quinta e sexta-feira, aqui na nossa capital, Rio Branco, precisamente no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre, a FIEAC. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a receber hoje a presidente do CREA-Acre, doutora Carmen Nardini, e também o presidente do Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção Civil, empresário alagoano, Marcos Holanda. E no último bloco estará conosco aqui, vai haver uma substituição, porque o Silvino Dalbor, que é diretor do Fórum, ele que é também empresário do Amapá, estará conosco a debater também o mesmo assunto. Também está com a gente aqui hoje Esther Ramírez, coordenadora do Fórum, ela que é de Maceió, em Alagoas. Minha paixão. Isso. Além de outros colegas aí que estão a assessorar os nossos convidados. Sejam bem-vindos. Boa noite. Osmir, fique à vontade então para dar o exemplo. Meu vetusto amigo Narciso, deixa ele a sua vez de perguntar, mas você complementar a pergunta que eu fiz anteriormente. Mas não expõe as nossas diferenças, não. Não vamos expor. A gente Agora briga, não, a agora gente briga não. no particular. Tá. Então é o seguinte, só para você ter uma ideia, para vocês dois que não são daqui, existem 2 municípios completamente isolados. Um chama-se Rodrigues Alves, que só vai por água, e na Baixada do Rio, até a água é difícil, e Jordão.
O governo do Estado pretende colocar uma estrada ligando esses municípios aos municípios que já têm estrada. Os ambientalistas, junto ao Ministério Público Federal, etc., estão tomando todas as providências para impedir. A BR que liga Porto Velho a Manaus, o único meio de comunicação por terra com Manaus, eles dizem que ali vai servir para drogas. Para drogas. O que eu me admiro, que esses imbecis digam isso, tudo bem. Agora, que eles sejam ouvidos pelas autoridades, isso é um absurdo, porque o Estado tem meios de proteger a devastação ao lado dessas estradas. É um absurdo. Isso não pode continuar, não deve continuar. E para nossa infelicidade, nós temos uma ministra que é daqui, que é Marina Silva, que nunca contribuiu efetivamente para o desenvolvimento do Estado, mas é uma xiita na preservação ambiental. Tudo isso complica a nossa vida. É difícil. Realmente, o senhor tocou num assunto muito importante. Nós não podemos, nós não podemos ficar parados ao desenvolvimento. Quer dizer, tem que se construir as coisas, não é, presidente? Não é fácil você ter que enfrentar esses problemas que são criados, né? E sem nenhuma justificativa, né? Como é que você vai isolar um povo, né? Como é que você vai não permitir o crescimento de uma região em função de uma explicação extremamente infeliz? Eu concordo plenamente com o que o senhor está falando. Agora, o que precisa haver é coragem. É coragem. Lá em Alagoas, teve um período que todo dia se fechava a estrada para fazer movimento. Olha que coisa terrível. Não pode permitir um negócio desse. Eu acho que os governos têm que ter energia, né, para enfrentar esse tipo de situação. Os problemas do Acre, né, acontecem de forma diferente, mas são idênticos a Alagoas, são idênticos ao Amapá, são idênticos a Pernambuco, são idênticos, são exatamente isso. Quer dizer, é preciso que a gente tenha coragem, né, de falar coisas como o senhor falou aqui. Ou a gente acorda, né, ou a gente não vai ter futuro. Olha que Brasil maravilhoso que a gente tem, né, e com tantas divergências e com tanta necessidade, presidente Carlos, de convergência. Nós precisamos de convergência. Ô, doutor Marcos, eu e o Osmir, nós tivemos a felicíssima oportunidade de ter sido colega de, para mim, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, chamado Roberto Campos. Concordo. E quem vier ler a sua grande obra, Lanterna na Popa, vai ver que ele já, naquela época, morreu alguns anos depois, já com quase 90 anos de idade. Aliás, gente como ele não deveria morrer. Ele dizia que o grande problema de nós brasileiros, e ele se reportava muito à Amazônia, porque a Amazônia é a região do mundo mais rica em recursos naturais. Sem dúvida. Floresta. Não tenha dúvida. Minérios. Minério. Água doce. Daqui a 100 anos, o grande problema da humanidade vai ser água doce, água potável. Petróleo, tudo. Ele uma riqueza dizia incrível. que, enquanto o Brasil não souber transformar recurso em riqueza, porque são duas coisas absolutamente distintas. Bem distinto. E nós aqui, amazônidas, que eu me conheço, eu sou do Nordeste, saí do Nordeste para o Norte, em vez de ir para o Sul, Sudeste. Eu assisto
ano a ano, e na Constituinte, o dilema foi o que Osmir acabou de dizer. Olha, os 7 estados do norte, 7 vezes 8, 56 deputados federais. São Paulo, nós tivemos que engolir mais 10, passar para 70. Então, a sorte nossa ainda, por mais que se fale mal do Senado, é que lá a representação é igualitária. São Paulo tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores. O que é que, objetivamente, e aqui está muito distinto, FNNIC, Fórum Norte e Nordeste da Indústria de Construção Civil. Você acha que a indústria de construção civil pode alavancar o desenvolvimento dessa nossa região, incluindo o programa habitacional tipo Minha Casa Minha Vida ou qualquer um outro? Eu tenho certeza. A construção civil é emprego, é renda, e atinge, né, a classe mais desfavorecida. Então você construindo, você está dando emprego, está gerando renda e está capitalizando, né, a administração pública. Agora, uma cidade como Maceió, uma cidade como a de vocês, tem que ser pensada, né? Você não pode fazer, né, obras sem criar um planejamento estratégico para isso. Tem que chamar os empresários e escutar. Eu estava conversando com o ministro Jader, que eu sou assim, fã dele, né? Ele dizendo, eu preciso escutar vocês para poder construir a minha defesa do que eu faço aqui no Ministério. Então, assim, eu acho que a cidade tem que ser pensada não só por uma gestão, tem que ser pensada para o futuro, o que é mais importante. Então, assim, eu acho que o setor da construção, né, o CREA tem que ser convidado, né, a Federação das Indústrias, o sindicato tem que ser chamado para pensar a cidade. Inclusive, no nosso evento, nós vamos ter um painel internacional, que eu gostaria muito de saber qual é a interseção, né, do Peru, da Bolívia, aqui no Acre. Eu não sei o que é que acontece. E eu queria muito escutar deles. Então, nós vamos ter um painel, não é, Carmen? Inclusive, você vai estar fazendo parte desse painel lá conosco. Então, assim, a construção civil é a mola propulsora do desenvolvimento. Sem a engenharia, nada acontece. É na cidade que a gente vive. E a gente tem que criar alternativas para que as pessoas possam viver. Olha, bem melhor. O senhor não precisa ficar aqui elogiando demais a doutora Carmen, porque isso nós fazemos cotidianamente. Eu sou Particularmente nós engenheiros. Certo? Mas você tocou num ponto aí. Mas eu preciso fazer isso, porque eu fui recebido de braços abertos por ela. A melhor anfitriã, o melhor anfitrião em todos os estados, seguramente o senhor vai ter que citar. A primeira vez que eu sento numa mesa aqui no Acre, tem menos mulher e mais homem. Mas você tocou num assunto aí sobre a integração dos nossos países. Esse assunto se discute há muitos anos, mas eu começo a participar dele em 1983, quando eu era presidente do banco aqui, e o governador Anabor Júnior. Eu era recém-formado, me formei em 81, olha só. Nós fomos para o Peru para discutir essa integração regional. São duas coisas que são muito discutidas, que eu não encontro solução ainda, que eu até sou favorável, Narciso. Fala-se desenvolvimento sustentável. Pô, eu chego a me arrepio quando falo nisso. Um desenvolvimento sustentável. Pô, agora vai. Viu, Muniz? Mas todas as medidas de proteção ambiental. Cadê alguma indústria que nós temos aqui de aproveitamento dessa biodiversidade? Não tem nenhuma.
Madeira é mais fácil a gente adquirir lá em Santa Catarina, para construir aqui, né? Essa integração, disse, não, nós vamos construir uma estrada asfaltada, que não tinha realmente, e foi louvável. Construir a estrada pelo Peru, daqui você pode sair de carro até Machu Picchu. Transoceânica. A transoceânica. Quando houve uma crise que impediu que viesse pela BR-364 os produtos para o Acre, que nós tivemos que usar o Peru para trazer até mesmo alimentos, né? Eles ficavam dias e dias parados na fronteira porque não tinha alfândega para liberar os produtos, tinha que ir para Brasília autorizar, enquanto isso o cara ficava lá. É assim alguma coisa inexplicável, você tem razão. Não há uma comissão, eu diria que permanente, entre os governadores, para estar junto aos governadores, para estar permanentemente discutindo essas questões, tirando os obstáculos que impedem o progresso e o desenvolvimento. E gostaria de ouvir a opinião de vocês dois sobre isso. A opinião deles virá no próximo bloco. Toda vez tu me transfere para o próximo bloco. Porque senão estoura. Infelizmente, né? Eu não gostaria, mas alguém está mandando ali. E outra coisa, vai haver substituição. Quem sai, quem entra? Aliás, quem entra eu já sei, que é o Dalgo. E quem vai sair? Escolham vocês. Acho que eu, né? Porque Não, cara. discutia a questão da... É? Eu sou de casa. Já deram o sinal. Então sai a presidente Carmen Nardino Então, pronto. e entra o vice-presidente do fórum, ela é presidente do CREA, entra o vice-presidente do fórum, Silvino Dalbon. Com os nossos Do agradecimentos, né? Sim, Porque ela claro. vai vir outras vezes aqui. nós vamos perder o brilho. Porque Não perde, não perde, porque ela sabe Vamos que tirar a essa única casa mulher do aqui, debate. ela manda aqui, e está aqui na hora que pretende Na estar. hora que ela quiser, ela vem. Numa manobra, Oportunidade de tiraram a falar única muito. mulher do debate. Fique à vontade com as suas considerações finais. Então, é o debate muito importante, principalmente quando se trata de construção civil nesses municípios isolados, como foi colocado aqui. Né? Porque aqui a logística de construção nesses municípios, ela se dá de uma forma totalmente distinta do resto do Brasil. Os rios, no período da seca, eles não são navegáveis, os rios que levam a esses municípios. Então, para você levar os insumos da construção civil, eles precisam ser transportados no período da chuva. E ninguém constrói, principalmente obras de infraestrutura, no período da chuva. Então, transporta os insumos no período da chuva, que chamamos de inverno amazônico, para aguardar a construção no período do verão amazônico, que é no período da chuva. Legal. Então, se faltar um material, tem que ser transportado de avião. E qual o custo desse material? Qual o custo dessa construção, o metro quadrado dessa construção nesses municípios isolados? Que se resolveria com a construção das estradas. Claro. Né? Então, a legislação ambiental, em certos pontos, como esse, na construção civil, na engenharia, é um entrave para o desenvolvimento. Legal. Então, isso eu queria só concluir e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o convite e a presença de participar desse grande debate. Sucesso. Nós é que agradecemos, pode ter certeza. Sucesso, Maravilha. presidente. Foi um Maravilha. prazer. Muito bacana. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes, aí sim já com alterações aqui no time de convidados. Até já. Uma das coisas Ok, estamos de volta com a Foque terceira e nisso. última parte do nosso programa. Tribuna Livre aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora a gente processa então as alterações, aliás, a alteração. Está com a gente também a partir de agora o empresário também da construção civil, lá do Amapá, e vice-presidente do Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção Civil, Silvino Dalbon. Seja bem-vindo. Prazer Obrigado. recebê-lo aqui no programa, ok? Prazer, Muniz. E um prazer imenso estar aqui
no Tribuna Livre, com 2 grandes deputados que foram defensores aqui do Norte, defensores do Amapá, que foi o Osmir e o Narciso. Eu agradeço o trabalho de vocês pelo Norte. Presidente, Presidente, por enquanto o Fórum está conseguindo atingir os objetivos para os quais foram criados? Olha, o Fórum, ele está num avanço muito grande. O presidente do Fórum deu total liberdade para que as regiões se estudassem e discutissem os problemas. E nós, com essa perda absurda, o norte do Brasil nunca conseguiu atingir 17% do orçamento para colocar na sua região. O cara que mora mal, a culpa é de todos nós. Ele mora mal porque nós deixamos chegar nessa situação. Nós perdemos 50 bilhões. Sabe o que é 50 bilhões em habitação? Hoje, com os avanços, desde o ministro Rogério Marinho, que abriu a porta e começou a se entender sobre a desigualdade regional. E hoje até o ministro Jader, que continuou abraçando. Nós fizemos um pacote dessa perda. O Nordeste, os nossos irmãos nordestinos, só conseguiam atingir 60% do orçamento deles. O orçamento deles era maior. O nosso era 6 bilhões e nós só conseguíamos atingir 1 bilhão por ano. Toda a região norte. O Nordeste, o orçamento dele era 11 bilhões, eles só conseguiam atingir 6 bilhões e pouco, faltavam 4. Então, quer dizer, nós temos alguma coisa errada. E essas coisas nós começamos a discutir. Baixa de juro, aumento. Mas toda vez que isso acontecia, beneficiava o Brasil inteiro. Então, o Sul e Sudeste e Centro-Oeste puxavam o recurso, porque o dinheiro do FGTS ele é depositado e ele tem que ser remunerado. Os senhores são deputados, não precisam, mas para a população entender. Se a Caixa não aplicar naquele mês, o dinheiro vai para outra região, porque ele tem que remunerar o trabalhador. E nós perdemos. Por quê? Não temos empresa, não temos político, não temos banco, nós temos tudo isso. Só não tínhamos o entendimento de regionalizar isso. Então regionalizamos, passamos a régua. O Nordeste, graças a Deus, nossos irmãos nordestinos, com o nosso apoio do Norte, a régua subiu, eles estão conseguindo hoje atingir 90% do recurso. Eu acho que foi um grande avanço. Que maravilha. O irmão nordestino jamais imagina na vida, e ainda não caiu a ficha, que um cara que ganha R$ 1.900, ele compra um imóvel de R$200 mil. O senhor vê quanto que isso representa? Quanto que o cara que ganha R$ 1.900, ou que tem uma renda informal de R$ 1.900, pode comprar um imóvel desse? No Nordeste, pode. Com 160 mil, ele zera a entrada. Se for maior... Pernambuco, nós fizemos um fórum com a Raquel, uma governadora, ela botou Morar Bem em Pernambuco, ela auxilia com 20 mil para o cara dar de entrada. Então, com isso, ele consegue resolver. E nós, do Norte, com essas medidas todas tomadas, que é baixar o juro para 4% ao ano para quem ganha até 2.600, que é aumentar a prestação para 420 meses. O pagamento. E subir a régua, também houve um crescimento. Agora, deputado Osni, quero lhe dizer que o senhor está certo e nós estamos nesse rumo quando o senhor fala de matérias-primas. Foi a última discussão do fórum com a Caixa no Ministério das Cidades. Eu disse, não tem como nós puxar uma régua e atender o Acre. Não tem, só tem uma maneira. Eu disse, nós fazer uma certificação da nossa matéria-prima para construção, que é a madeira, que o senhor muito bem colocou. É isso aí. E que o senhor deve ter, desde 83, está brigando por isso, achando que nós somos parceiros. Por que eu vou trazer um material, se, por exemplo, as casas, nos departamentos, Martinica, Guadalupe, quais as casas que com o temporal não se destroem? Quais as casas são permanentes? São as casas brasileiras de madeira nativa. O senhor sabe bem disso. Então, e por que nós não certificamos a nossa madeira? Então, eu acho que há 83 anos, desde 83, que o senhor Lúcio, o senhor e o deputado arrumaram os aliados, que somos nós do Fórum Norte-Nordeste. Nós não discutimos política
de governo, nós discutimos política de Estado. Sim. Porque senão nós não resolvemos os nossos problemas. E a construção civil, hoje, o Acre, o pessoal morar mal, quem conquistou o Acre foi o povo acriano, foi o povo que migrou para cá na bala, não foi na conversa, foi na bala. E a gente conhece isso. E vocês não podem passar por isso. Agora, eu sempre faço uma pergunta, respondendo o que o senhor falou, com R$1 eu pago 100? Eu resolvo o problema de uma dívida de R$100 com 1? O senhor acha que resolve? Pois é, nós somos 1% do planeta, a Amazônia inteira. Como que 1% do planeta vai resolver o problema do planeta inteiro sacrificando todo o povo que mora em 1%? Esse é o discurso. Acontece que botaram na minha cabeça, eu sou engenheiro agrônomo, eu adoro os engenheiros, né? Mas eu não conseguia, na minha formação, passar o paralelo 13, porque eu disse, vai virar tudo deserto. Porque na formação lá atrás, quem plantasse na Amazônia transforma a Amazônia em deserto. Ô, doutor Silvino, lá no nosso Nordeste, diz que ninguém fala mais do que o homem da cobra. E o senhor já mostrou que tem uma vocação para ser o homem da cobra. Falou e disse. Assina embaixo tudo que o senhor disse. Agora, o seu estado do Amapá. Eu começo a não entender o tamanho do prestígio político do Amapá hoje a nível nacional. Você vê o senador Davi Alcolumbre, presidente por 2 mandatos do Senado Federal, já tem acertado a volta dele para a presidência do Senado. Você tem lá o Valdo Góes, ministro de Estado. Ex-governador. E você tem o Randolfo Rodrigues, talvez um dos mais... É o líder do governo. Líder do governo. O Amapá ganha, me permita eu me dirigir ao homem da cobra, porque ele fala bem. Com certeza, com certeza. O Amapá tem sabido aproveitar esse momento particular da sua história para tirar proveito para o seu desenvolvimento? Boa pergunta. Mas deixa eu complementar a tua pergunta, que é muito boa. Muito boa. Com todo esse prestígio, por que vocês não estão conseguindo liberar lá a questão de petróleo, que fica bem distante do Amazonas? E é um absurdo impedir que se explore petróleo lá. Perfeito. Eu gostaria de dizer... No mesmo mar da Guiana, né? Até uma coisa Uma muito contradição. simples, que o meu netinho fez uma gravação botando um copo e o canudinho dentro do copo. Metade Guiana, metade Brasil. Eles botaram o canudinho na Guiana e ficam tomando, nós ficamos tomando o nosso canudo. Eles ficam tirando o nosso petróleo. Agora o senhor vê só que situação de comprometimento que eu não consigo compreender. Desde o grande presidente Sarney, que foi nosso senador da República, e não foi aproveitado, não foi utilizado pela grandeza dele, levado projetos sérios, porque no Norte nós temos um problema, que é um problema político caseiro, e que os caras ficam disputando as coisas, não discutindo o que os senhores estão discutindo, então ficam discutindo cargos. Não solução dos problemas. Esse é o grande problema. Entendeu? O problema, eu quero ser diretor. Não, o que é? Está precisando perfurar lá, vamos liberar as terras do Amapá. Não, mas eu preciso que o senhor me bote de diretor o fulano. Então, essa discussão caseira... Que vem de muito tempo. De muito tempo. Histórico. O político quer saber de cargo. Esse é o problema. É difícil, esse é o problema central. Difícil o perfil dos senhores que continuam, quer dizer, insistentemente colocando as suas ideias. Mas lá Porque na ela sua precisa- terra, a briga também do Renan Calheiro mesma com, coisa. com Arthur Lira é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, o senhor Quem é que ganha com isso? A Europa está falida. Tá. A Europa está falida. Eu sou de dupla cidadania, sou italiano. Meu avô veio em 1875 para o Brasil. Naquela época, a cidade de Constantino tinha 7 mil habitantes. Hoje tem 3 mil, que eu fui lá visitar. Eu beijei o túmulo dele 10 vezes, porque ele ter vindo embora para o Brasil e deixado alguma coisa de melhor. Eles estão brigando e nos segurando. Os senhores
nos nossos estudos são a saída da ligação da Europa com a Ásia. O Acre é o transmodal. O Amazonas é mais importante que o Mississippi. A produção tinha que sair pelo Acre, indo até o porto de Iquique. É isso. É isso. E isso eles têm que trancar, porque o Mas Panamá eles gastaram bilhões. Permita fazer uma observação, e o Narciso acompanhou comigo bem isso. Sim. Quando foi para asfaltar Porto Velho, Rio Branco, o governo brasileiro, aí o Sarney, que eu também faço elogios pela transição que ele conseguiu fazer. Sim. Muito bem. Ele fez um convênio, não sei se o BIRG ou BID, não me lembro agora. Te lembra? Me lembro. 50% do governo brasileiro, 50% desse órgão. Só que esse órgão fez tantas exigências que uma delas, vou citar uma das 40 que eles fizeram, que teriam que medir os decibéis dos carros que passariam ao longo dessa estrada para ver até que ponto iria ferir a sensibilidade dos animais que estavam lá. Não é verdade, Nelson? É verdade. Impressionante o negócio. Dos animais que estavam na floresta. Nossa. Nós fomos ao governo Sarney, ele disse, não, já estou ciente e mandei acabar com o convênio. Nós vamos fazer Bancar com os nossos sozinho. recursos. E bancou. Bancou. Essa estrada, Porto Velho e Rio Branco, se deve exclusivamente ao governo Sarney. E a nossa luta lá, modéstia, né? Mas eu estou dando esse exemplo para ver como é que os ambientalistas veem esses problemas. Exatamente. Por exemplo, a usina de Samuel fizeram a maior confusão por uma questão de bagres. Isso. É difícil. É muito difícil. Estamos chegando ao final do programa. Continuar para finalizar a sua pergunta sobre o peso político do Amapá. Nós passamos o governo, o senador com o senador Sarney, passamos o governo Lula, passamos o governo Dilma, passamos o governo Temer, passamos o governo Bolsonaro e passamos, agora estamos no novo governo Lula. Nenhum desses governos, durante todo o peso que nós tivemos, liberaram a perfuração dos poços de petróleo. Então, eu estou dizendo o seguinte, a coisa é o que o senhor e o senhor falaram. Ou nós nos unimos e explicamos que nós somos 1% do mundo, que nós não somos a solução do mundo, e se nós não defendermos os interesses, e falar que o povo nortista é vagabundo, que não trabalha, que está migrando para o sul, as melhores vagas são dos caras que foram formados no norte, que estão descendo para o sul e pegando os melhores cargos nas empresas. O senhor pode levantar em Santa Catarina, mão de obra que está lá. O senhor pode fazer uma vila de acreanos e de amapaenses, de paraenses. Então, nós temos uma grande mão de obra. E nós estamos enxergando, para finalizar com o senhor, como formiga, que o presidente é um guerreiro como os senhores. Nós de cabeça branca, que já sabemos tudo quanto é tipo de laçaço, que somos sobreviventes. Então, que estamos sobrevivendo e levando, e os senhores lutando intensamente. Nós acreditamos que hoje, por segurança nacional, nós precisamos que o nosso povo more bem. Nós precisamos dar ânimo para esse povo vir. E nós queremos que o cara que ganha R$1.800, R$1.900, já que as empresas não podem pagar mais que isso, os empregos que têm, eles não atingem mais que isso. É isso aí. Que esse cara seja o gerador de emprego e renda. Temos que acabar com o mergulho de empresa de fora que vem para o Acre, que vem para o Amapá, que vem para o Nordeste, para o norte do Brasil, com preço, e mergulham em preços que não terminam as obras, que deixam obras aí anos e anos paradas. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que nos fechar entre Norte e Nordeste. E agradeço absurdamente aos irmãos nordestinos que pediram ao ministro que o Norte, pela primeira vez na história, tenha um programa para o Norte, com um olhar para o Norte. E a matéria-prima do Amapá, do Acre, do Amapá, nós somos a maioria floresta, e vamos trazer outra coisa para cá, é só fazer. Os senhores estão certíssimos, muito obrigado pela oportunidade, convido a todos os universitários, a todos, vamos nos unir, vamos unir o Norte, que os irmãos nordestinos estão nos apoiando, vamos ao fórum. E deixar esse recado aí, que no dia 25 e 26, é importante a participação das pessoas do Acre, né? Que vá lá escutar
São palestras local e incríveis, são horário. painéis maravilhosos. Vai ser na Federação das Indústrias e começa às 9 horas da manhã. Osmi, suas considerações finais, por gentileza. Não, eu agradeço a presença dele, mas não só agradeço. Eu agradeço a luta de vocês. Eu acho que vocês têm que continuar juntos, lutando, tentando mostrar ao governo brasileiro, aos governos estaduais, à sociedade de uma forma geral, que a miséria é a pior chaga que pode ter num país. Maravilha. Isso Tá mesmo. certo? Parabéns, Perfeito. continue Obrigado. na luta. Obrigado. Narciso Mendes. Bom, eu vou concluir primeiro agradecendo a vocês dois. E lembrando do carinho que nós temos e é recíproco com a nossa presidente do CREA, Carmen Nardini. Sim, sem dúvida. E para aplacar a vaidade, a humildade ou a soberba do Osmi, que ele... Eu converso muito com ele, nós somos vizinhos, Imagina, né? sobre o xiitismo ecológico, que esse é um grande mal no país. E eu dou aqui um grande exemplo. A areia que tem no meu Rio Grande do Norte, os morros que tem, que rodeiam Natal, daria para abastecer o mundo inteiro se a areia virasse uma commodity. E lá, Osmi, tem mais de 100 ONGs só para proteger a areia. Sensacional. Absurdo. Hein? Muito boa colocação. Mais de 100 anos. Aí, aqui, nós não temos areia, temos floresta em abundância e as ONGs para proteger a floresta sem preocupar com a falta de areia para até o nosso setor de construção civil. É isso aí. E daqui um pouco, Narciso, Sensacional. daqui um pouco vai acontecer o que aconteceu em Brasília, que tinha mais ONGs para proteger pessoas de rua do que pessoas de rua. Então muito prazer, primeiro Sensacional. por Estou ser super feliz. ligado à minha área de construção civil, já estou quase na fase de aposentadoria, Não, já passou da já fase. passei, né? Já. E ao nordestino, ao nortista, que foram as duas regiões que eu passei a maior parte da minha vida. Inclusive, a minha empresa de construção, na época, construiu 2 das secretarias de Estado lá no Amapá, na época que Aníbal Barcelo era governador. Obrigado. Maravilha. Marcos Holanda, foi um prazer recebê-lo. Mas ele foi. Pô, querido, muito obrigado. Agradeço pela segunda vez que estou aqui, estou me sentindo em casa. É uma alegria enorme estar com essas duas figuras extraordinárias aqui, podendo fazer um debate caloroso, inteligente e muito verdadeiro. Doutor Silvino Dalbo, vice-presidente, foi um prazer também. Prazer, olha, prazer muito bem estar com esses parlamentares que defenderam, que estão levando até aqui e não pararam de lutar, porque são sobreviventes como eu, né? Porque quem passou tudo que passou é sobrevivência, lutando pela Amazônia e querendo ver o seu povo bem. Esse povo mora mal, ele vai morar melhor, se continuar com gente como vocês e como todos nós, ao juntar os nortistas e nordestinos. Muito obrigado. Sensacional. Obrigado. Sucesso. O Tribuna Livre foi o melhor programa que eu passei. A presidente Carmen Nardino, que esteve conosco nos 2 primeiros blocos, ao presidente Marcos Holanda, que esteve durante todo o programa, e agora o vice-presidente entrando no finalzinho do jogo, os nossos agradecimentos e o nosso reconhecimento também. Só retribuindo aí, vocês colaboraram para a gente fazer um dos melhores programas dos últimos tempos aqui. Sucesso. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado, pessoal. E a você que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência. Boa noite. Fiquem aí agora com mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Que Deus nos conceda uma boa noite e uma semana de paz. Amém. Boa noite.